Bom dia a todos, graça e paz, amém? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, uma série de mensagens que eu me propus a estar compartilhando com os irmãos, e hoje eu acho que Deus quer falar sobre semente, plantação espiritual. O irmão trouxe a palavra de oferta, que falou sobre a necessidade de plantarmos para colher, não é? E nós vamos ver hoje a parábola do semeador, com a graça de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vamos ver o verso 4 ao 15. Essa parábola do semeador é uma das parábolas muito importantes que Jesus ministrou. Ela é tão importante que você encontra ela nos 3 evangelhos. Você vai encontrar em Mateus, em Marcos e em Lucas. Narrativas bem próximas uma da outra, com algum detalhe que difere uma da outra. Eu acho isso importantíssimo, porque quando 2 ou mais testemunhas, autentificam algo, isso é importante. Foram 3 escritores que falaram da mesma parábola de Jesus, a parábola do semeador. Diz assim na minha versão NVI: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Igual o feijão do irmão lá, 100 por 1. Aleluia. Tendo dito isso, exclamou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creia e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. E as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua santa, rica e poderosa palavra. Eu rogo para que o Teu Espírito, Senhor, mais uma vez nos visite, nos alimentando com este maná do céu, Pai, a fim de que saiamos daqui preparados, avivados, motivados, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Sem dúvida, essa é uma das parábolas muito importantes, porque se você ler essa parábola lá no livro de Marcos, Jesus fala assim para os discípulos, quando perguntou para ele o significado da parábola, ele diz assim: mas vocês não compreenderam essa parábola? Como vocês poderão compreender todas as outras? É como se essa parábola fosse uma chave que abrisse o entendimento acerca de várias coisas do reino de Deus. Portanto, é muito importante que a gente entenda essa parábola e absorva este princípio que o Senhor está querendo comunicar à sua igreja nesta oportunidade. É importante fazermos algumas considerações acerca deste texto para entendermos ele melhor. Quando eu meditava nesse texto, a priori, eu achava que este semeador havia semeado de forma equivocada,
de forma que não foi direcionada corretamente essas sementes. Porque ele fala de 4 solos ali, não é? Parte caiu à beira do caminho, parte caiu em um solo que não estava preparado, tinha muita pedra, parte caiu num solo até bom, mas tinha espinhos que cresceram junto, e depois ele fala do último solo, que era um solo bom, e esse sim deu fruto. Mas, na verdade, não há nada de errado com o semeador. Essas considerações que eu quero fazer. A culpa não se dá ao semeador, porque o semeador saiu a semear. E este é o propósito divino, semear em todos os lugares. Em todos os lugares. Nós vamos identificar esses corações, porque é essa a interpretação do texto, não é? E entender que existem pessoas com coração mais duro, outros sem profundidade, etc, etc. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que chama a todos os homens. A todos os homens. Há aqueles que conseguem olhar para um texto como esse e ver nele predestinação. Estavam predestinados. Por quê? Porque se ele já não é um solo bom, ele não poderia produzir fruto. Então Deus de antemão já predestinou. Esses 3 solos não eram produtivos e somente um poderia dar o fruto. Mas é uma interpretação completamente equivocada. Quando você usa lentes já de preconceito acerca do texto, parece que o texto te leva onde você quer. Mas, na verdade, nós temos que fazer uma exegese perfeita do texto. Jesus, então, começa a explicar depois cada situação. Mas é importante você entender que todos têm a oportunidade de receber a semente da palavra de Deus. Amém? Todos nós, até aqueles que a gente menos espera, o Senhor assim o dá o privilégio de receber da palavra. Ele semeia a todos, em todos os lugares. Então não há um problema com o semeador e também não há um problema com a semente. Porque alguns alegam que eu não recebi um alimento ideal. Eu estava numa igreja em que a palavra não era muito forte, a palavra não era isso, não era aquilo. Mas a palavra que é simbolizada aqui pela semente, ela traz em si o potencial de germinar em qualquer situação. A semente que é a palavra de Deus já tem em si o poder de germinar e frutificar. Portanto, toda semente que é a palavra de Deus, não há problema com ela, meu irmão. Se estão pregando o evangelho de forma pura, o evangelho de Jesus Cristo, não há problema com ele, não há problema com ela. Ainda que não seja um pastor tão eloquente ou tão sapatinho de fogo como alguns gostam, se ele está lançando a semente, você tem que preparar o seu coração. Então esse é um ponto importante. O problema não estava com o semeador, não estava com a semente, mas o problema estava com o coração que recebia a semente, que é a terra que Jesus exemplifica aqui como este coração, essa pessoa. Portanto, esse texto nos mostra que existem 4 tipos de pessoas, 4 classes de pessoas que se encaixam na exegese desse texto. E então, com a graça de Deus, eu quero compartilhar isso com vocês, e a gente tirar uma lição fresca de Deus hoje aqui. Esse é um texto muito fácil de se pregar. Aqueles que estão iniciando uma carreira de pregadores da palavra, eu aconselho você começar com essa parábola, porque Jesus já ensina tudo depois, né? Ele já dá a interpretação, não tem como você fugir muito disso. Então Jesus, vamos lá, ele diz acerca da primeira semente. A primeira semente que caiu à beira do caminho, ele fala que são pessoas que têm um coração endurecido, pessoas que não querem se abrir para o evangelho de Jesus Cristo. Ou pessoas que até mesmo se encontram dentro das igrejas, mas o coração continua endurecido. Os corações se endurecem muitas vezes por causa de traumas, decepções, frustrações. Às vezes a pessoa teve uma frustração na área financeira, investiu crendo numa palavra dita e não deu certo, então ele fecha o seu coração. E toda vez que alguém vai trazer uma palavra de oferta, ele está com o coração endurecido. Ele fala, não, eu já vivi isso,
Essa história de quem dá, recebe, não é verdade, porque ele teve alguma frustração com a área financeira, e o coração fica endurecido. A segunda semente que Jesus fala é uma semente que caiu num solo, e esse solo tinha muitas pedras, e ele fala de um coração que recebe com alegria, porque num solo que tem muitas pedras, olha como é interessante, Jesus era um mestre da mensagem, um mestre do ensino. Quando você joga uma semente em uma terra que não tem profundidade, porque tem pedra, você pode perceber que essa planta nasce mais rápido do que a outra que não tem pedra. Por quê? Quando não tem pedra, a planta vai afundar as raízes. E esse processo de afundar a raiz leva mais tempo, e ela então demora mais para brotar, para aparecer para o lado de fora. Portanto, se a terra é rasa, logo ela cresce, porque a raiz não tem mais para onde ir, então ela começa a desenvolver para cima. E Jesus falou, são aqueles que recebem o evangelho com alegria, instantâneo, com rapidez. Mas aí ele fala, mas eles não têm profundidade, não tem raiz em si mesmo, diz em alguma versão. E então quando vem a provação, meu querido, não tem coisa melhor para ver se você está enraizado do que a tal da provação. Quando o barco chacoalha, é hora de ver onde está o seu coração. É onde está o seu coração. Que tem gente que se apavora e fala, vamos morrer, como os apóstolos falaram para Jesus. Você não se apercebe que nós vamos morrer? Tentar acordar Jesus, e nós fazemos semelhante quando tentamos chacoalhar Deus. Você não se apercebe que o meu barco está afundando? E a todo tempo o Senhor está esperando a prova da fé. Terceira coisa que Jesus fala são aquela semente que caiu num solo bom. Não era ruim o terceiro solo. Ele não fala que ele rejeitou ou que ele não tinha profundidade, mas ali tivemos uma outra situação. É que aquela terra tinha espinhos, e os espinhos cresceram junto com a planta. Junto com a planta. E o irmão falou bem na palavra de oferta, porque se você não tirar os matos, os espinhos ao redor das plantas, eles vão sugar a energia daquela planta. Os nutrientes da terra, que seria para a planta boa, para a árvore frutífera, vai ser sugado pela erva daninha, pelo espinho, pelo mato. E foi o que aconteceu com essa semente. E Jesus então diz que nós temos que estar atentos aos espinhos, para não ser sufocados por eles. E em quarto lugar e último, então ele faz a comparação da terra boa, como um coração bom e generoso que retém a palavra. Retém a palavra. E em cima desse texto eu quero tirar 4 lições para a gente entender e receber do Senhor. Estão comigo aqui? Glória a Deus. Se tem 4 sementes, vai ter 4 lições. Geralmente eu trabalho sempre com tripé, né? Hoje vamos com 4. Vai equilibrar melhor a cadeira. Primeira verdade, primeira lição que eu compartilho com você: o diabo existe, mas é a minha rebelião à palavra que lhe dá o acesso à minha vida. Que o diabo existe, nós sabemos. Mas o que faz com que ele tenha acesso àquilo que é meu, ou toca na minha vida, muitas vezes é a rejeição da palavra de Deus que é lançada nos corações. É lançada nos corações. Diz o texto, você se apercebeu, que essa semente que caiu à beira do caminho, ela não conseguiu penetrar a terra, porque a terra era dura. Era dura, era imprópria para aquela semente. É um coração duro. E o que acontece? Quando a semente da palavra de Deus não entra no seu coração, no seu ser e na sua alma, diz lá que vem logo Satanás. Nesse texto não traz esse detalhe, mas em Mateus diz que vem logo o diabo. Sabe por que ele vem logo? Sabe por que ele vem logo? Porque é mais fácil arrancar uma plantinha pequena,
enquanto ainda é pequenininha, enquanto ainda é frágil, do que uma árvore formada. Ele não pode demorar muito, porque ele sabe que a palavra de Deus tem um potencial de germinar e dar frutos. Toda a palavra de Deus tem esse potencial, meu irmão. Portanto, ele se apercebe que houve uma rejeição da semente. Por quê? Como eu já falei, são várias situações em que há rejeição e os porquês disso. E muitas delas traumas. Feridas que não foram tratadas. Gente, o que tem de crente machucado neste mundo? Tínhamos que montar um hospital, literal, um hospital para os crentes machucados. Crentes que lembram de coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Ai, mas aquele irmão me magoou tanto. Irmã, foi quando? Ontem? Não, já tem 20 anos. 20 anos? Tem certeza? Você ainda lembra disso? Você ainda lembra disso? Eu tenho um coração perdoador. Mas não é porque eu sou bom, é porque eu esqueço. É verdade. Eu esqueço de algumas coisas que fizeram para mim, e às vezes, numa conversa com a minha mulher ou com alguém, fala assim, nossa, mas você não lembra o que ele fez para você? Você vai de novo. Eu falei assim, o que foi que ele fez mesmo? Isso é questão de memória, né? Mas é graça de Deus. É graça de Deus. A gente vai esquecendo para ser curado. Você já foi pedir perdão alguma vez para o Bispo Hinaldo? Quem já pediu perdão para o Bispo Hinaldo? É a coisa mais fácil do mundo, gente. Se você fez alguma coisa com ele, pode ir lá pedir perdão. Porque ele também não lembra. Ele fala assim, deixa isso para lá. Eu nem lembro mais. Coração que não guarda mágoa e rancor é um coração que está tirando a dureza. Está tirando a dureza. Oh, meu querido, recebe essa palavra em nome de Jesus. Não permita que essa dureza roube, ou permita que o diabo roube a coisa mais preciosa, que é a palavra de Deus que está sendo semeada. Quando nós vemos para o culto, meu querido, eu venho sempre com uma expectativa de que Deus fale comigo. Deus fala comigo, fala através do louvor, através da palavra, através da oferta. Por quê? Porque eu quero ser tratado por Deus. Mas nós não podemos, ao receber a santa palavra, endurecer o coração. Endurecer o coração. Há um provérbio capítulo 29, versículo 1, que ele é interessante, ele diz assim, um homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será destruído de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Sabe o que é isso? Cerviz é um músculo aqui do pescoço, dorsal. Ele está dizendo, um homem que não se curva, quando é repreendido por Deus ou por alguém que tem essa autoridade para tal, isso vem acontecendo muitas vezes, e muitas vezes pode chegar um dia em que essa pessoa será destruída e não terá mais saída. Pode chegar esse dia, apesar da misericórdia de Deus. Ei, amolece aí o pescoço, se curva diante da poderosa palavra de Deus. Não endureça o vosso coração. Não deixe o diabo vir roubar aquilo que foi plantado com muito carinho para você receber em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, com essa parábola, é que só adquirir conhecimento sem querer aprofundar-se na prática da palavra vai deixá-lo numa posição vulnerável. Só ter conhecimento não é o suficiente. E olha que eu posso dizer isso porque a nossa igreja preza muito o conhecimento. Temos seminários teológicos, temos a base da nossa igreja, é uma base celular, de estudo caseiro. Por quê? Porque nós entendemos da importância do conhecimento. Mas o conhecimento de forma intelectual, meu querido, só vai trazer mais peso no julgamento da sua vida. E é interessante isso.
Porque Jesus disse: a quem muito for dado, mais será exigido. Se você é um teólogo que busca o conhecimento, glória a Deus pela sua vida, mas o que você tem feito com este conhecimento é que vai fazer a diferença. Aquela segunda semente caiu num solo em que tinha pedras e ela não conseguiu fincar a raiz para baixo. Quando sai o sol castigante, ela não tem nutrientes porque ela está rasa. Ela não tem como buscar lá mais fundo a água necessária, o líquido necessário para que ela cresça. É assim que funciona, meu querido. As raízes das árvores vão em busca de alimento. Umas profundas, outras começam a se espalhar pelas laterais. O que ela está fazendo? Ela está buscando alimento para resistir nos dias maus, para resistir no tempo de seca. Qual é a fórmula espiritual para se resistir em dias difíceis? É ser praticante da palavra de Deus. Não é ouvinte, é praticante. Jesus fala isso de forma perfeita naquela outra parábola que ele fala de uma casa construída sobre a areia, uma casa construída sobre a rocha. E às vezes eu faço uma pegadinha com os irmãos e falo assim: essa casa não caiu por quê? Aí todo mundo fala: porque está sobre a rocha. Aí eu falo: não, é porque pratica a palavra de Deus. O ensino fundamental ali é esse. Estar sobre a rocha é alguém que pratica a palavra de Deus. Você pratica a palavra de Deus? Sabe quando você tem a oportunidade de praticar a palavra de Deus? Quando vêm as provações. Quando está o sol de rachar. Quando as coisas não estão lá do jeito que você sonhou. Essa é a hora. Então mude a sua visão. As coisas ficaram difíceis. Aí pensa comigo. Fala assim: agora é a hora de eu praticar a palavra de Deus. Agora é a hora. Quando é que você vai perdoar? Quando alguém te ofender. Mas quando alguém te ofende, você ainda não está preparado para viver tudo isso. Aí você retribui com o mesmo peso ou até mais pesado ainda. Sabe o que aconteceu com você? Perdeu mais uma oportunidade de fincar a sua raiz para baixo. Fincar a sua raiz para baixo. Porque um dia, meu querido, mais cedo ou mais tarde, as tempestades vêm. Se tem uma coisa que não precisa de fé para cumprimento dessa palavra, é isso: no mundo tereis aflições. Ah, eu não acredito. Não faz mal, essa profecia se cumpre sem você acreditar mesmo. No mundo tereis aflições. Faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa existência. Mas é nessa hora, igreja, é nessa hora que o Espírito Santo está querendo provar a sua alma e te levar em um lugar mais profundo em Deus. É nesse desafio, no desafio que você tem que esmurrar o seu corpo, a sua carne, a sua natureza vingativa, a sua natureza irada, a sua natureza egoísta. É isso que somos, por natureza decaída, egoístas ao extremo. Preste atenção na sua vida, meu querido, analisa ela, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você não procurou 90% do dia satisfazer a si mesmo, faz parte da nossa natureza. Enquanto estivermos nessa carne, nós teremos essa natureza, mas pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, podemos viver a palavra de Deus. Amém, igreja? Não espere vir a tempestade para querer fundar a raiz, meu querido. Comece hoje a praticar a palavra em todos os detalhes, praticar a palavra. Mas bispo, eu estou sem dinheiro. Pratica a palavra, dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É verdade a palavra de Deus, meu irmão. Ela é verdade. O que acontece muitas vezes é que a semente que o irmão ministrou aqui na oferta, que é para semear, você está comendo ela.
Se você comer a semente, você não tem colheita. Alô? Eu não estou colhendo nada. O que você plantou? Não tem jeito de colher sem plantar. Portanto, aprofunda as suas raízes em Deus, na prática da palavra. Terceira verdade, que é a terceira semente. Na caminhada cristã, não podemos ter acomodação. Na caminhada cristã, não cabe a mim e a você tirar férias de Deus. Já viu gente tirar férias de Deus? Tem gente que tira férias de Deus. Ele vai sair de férias e fala assim: eu estou de férias de tudo, hein? Até do testemunho. Estou de férias agora. É carne e tudo mais. Tirou férias de Deus. Na vida cristã não tem como ter acomodação, meu irmão. Preste atenção nessa ilustração que Jesus deu. Essa semente caiu numa boa terra. Não era ruim, não. Era uma boa terra, um coração aberto. Recebeu a palavra. Só que, diz que na caminhada... Ei, preste atenção. São estágios diferentes de vida cristã. Perceberam isso? São estágios diferentes. Esse terceiro é alguém que recebeu bem. Quem sabe seja você hoje. Recebeu bem a palavra, já é crente no Senhor Jesus, foi batizado, está numa caminhada cristã. E o que acontece? Que na caminhada ele não se apercebe, e os espinhos cresceram junto. Você cresceu na fé, você hoje é uma pessoa melhor, uma pessoa mais equilibrada, só está esquecendo que os espinhos estão crescendo junto, porque você acomodou e não se apercebeu que na vida cristã não tem férias de Deus. Não tem férias. A Bíblia fala da nossa caminhada na terra e muitas vezes nos compara a um exército celestial. Nós somos o exército do Deus vivo. E fala também que estamos inseridos numa batalha. Não fala? Efésios não fala isso? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, há uma guerra espiritual que é travada todos os dias. Agora imagine você um soldado do exército de Deus, em plena guerra, o inimigo está lá, tiro para todo lado, e você está assim em pé, vamos trazer para a nossa realidade, no celular, vendo aqui o celular, em plena guerra, o que vai acontecer? Vai ser alvejado, porque o bom soldado entende que em meio à guerra não pode ter distração. Arranque os espinhos que começam a crescer na vida de todos nós, tem espinho crescendo no casamento, você não está percebendo, e eles vão crescendo. Se você não se aperceber, ele vai sufocar a tua vida espiritual. Percebe que esse terceiro, ele deu fruto, mas o fruto não amadureceu. É aquela fruta xoxa, sem gosto, não cresceu. Não cresceu. Por quê? Porque os espinhos roubou aquilo que era para ser dela, da fruta, do fruto da árvore. Mas tem uma coisa aqui que é mais preocupante ainda, e que Jesus mesmo disse acerca do espinho. O que ele falou aí? Jesus já deu a interpretação no versículo 14. Vamos lá comigo, As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Portanto, Jesus está dando aqui uma ampla visão para a gente do que pode ser mais agravante, que pode ser mais claro esses espinhos. O dinheiro, a preocupação com o dinheiro, que todos nós temos que vigiar constantemente. O dinheiro
pode se tornar o seu senhor. Ele é como um espinho, ele vai crescendo do lado e você nem percebe. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar. Eu também tenho, todos nós temos. Mas cuidado, para o espinho não crescer e sufocar essa planta. Olha o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo acerca dessa preocupação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, põe aí para mim, dona Negá. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os que querem ficar ricos caem em tentação, armadilhas e muitos desejos descontrolados. É um alerta para a igreja. É um alerta para a minha vida e para a sua, meu querido. Todos nós precisamos ter dinheiro, todos nós precisamos pagar as nossas contas. Esse discurso todos nós já sabemos de cor e salteado. Mas o que nós precisamos estar atento é até onde isso está tomando o coração. Porque se o teu coração é completamente tomado somente com as preocupações deste mundo, e o fato de ganhar e ter, pode ser que esses espinhos já estejam quase engolindo a planta. Quase engolindo. Sabe uma coisa que eu louvo a Deus, e que eu pratico, e que tem me ajudado demais, com relação a essa parte da ganância, do dinheiro, para que esses espinhos não cresçam? Ser dizimista fiel. Ser dizimista fiel. Eu acho que Deus colocou os dízimos como uma ferramenta em nossas vidas, para nós estarmos arrancando esses espinhos. Sabe por quê, meu querido? Porque conforme você vai crescendo, automaticamente o seu ganho vai melhorando, também o seu dízimo vai aumentando. Não é assim? E tem gente que tem uma facilidade de dar quando é pouco, né? Aí quando ganhava um salário mínimo, que está 1.500 e pouco, não é? 1.412, não aumentou ainda? Vixe. Vamos arredondar para 1.500. Aí a pessoa dava um dízimo de R$150. Apesar de quem ganha 1.500 também pesa, né, o dízimo de R$150. Mas ele conseguia ser fiel, se policiar, manter o seu coração no reino. Mas aí então Deus resolveu abençoar. E começou a abençoar mais, abençoar mais. Aí quando o cidadão está ganhando tipo R$10.000, ele fala assim, é ruim, hein? Vou dar 1.000 de dízimo. Vou dar 1.000 de dízimo. Olha como que é a nossa ignorância espiritual muitas vezes. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus, volta meu salário para 1.500, que é mais fácil dar 150. Quando você tem uma aliança com Deus nessa área financeira, você exercita essa prática de ser dizimista, você vai arrancando os espinhos que tentam crescer do seu lado. Isso trata com a gente, amados. Isso trata com a gente. Eu confesso a vocês, não é todo mês que a gente fala assim, que delícia, eu vou dar o meu dízimo, vou dar a minha oferta. Tem vezes que o diabo chega também e fala, para que tanto? Para que isso? Para que não sei o quê? A igreja nem está precisando, está tudo em ordem. Vocês são tentados assim também ou não? A liderança está sossegada, ninguém está precisando de dinheiro. O seu bispo está andando de carro bom. E muitas são as vozes que ouvem e que falam ao nosso coração. Mas na minha vida, eu tenho arrancado sempre esses espinhos com fidelidade naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou arrancando. E vai crescendo de novo. E eu arranco de novo. E eu arranco de novo. E eu arranco de novo. A generosidade é uma ferramenta para arrancar espinhos da ganância. Começa a ser generoso, que você vai ver. Esse demônio da posse, do desejo de ter cada vez mais, vai se soltando e vai te deixando em nome de Jesus. Começa a praticar isso, meu querido. Cuidado com os espinhos, eles crescem junto. Eles crescem junto. E eu vi uma matéria que eu achei impressionante do joio e do trigo. Quem mexe com agricultura aí pode dizer. Eu vi na internet recentemente, o joio e o trigo é muito semelhante.
tão semelhante que você não consegue perceber a diferença olhando para eles. Aí um agricultor pega o joio e coloca na mão e esfrega assim. Aí ele abre a mão, sabe o que tem? Só palha. Aí ele fala assim, essa é a diferença, agora eu vou fazer com o trigo. Aí ele pega o trigo, esfrega na mão, sai a palha e fica só o trigo, a semente. Ele fala, essa é a diferença. O joio não tem semente, não tem vida, e o trigo tem aqui o seu fruto. Essa praga cresce junto. Fica atento, meu querido. Fica atento, nós estamos numa batalha espiritual. Amém? Aleluia. Quarta e última lição. Tudo em nossa vida depende de perseverança. A quarta semente diz que caiu num solo bom. E Jesus traz isso para o contexto do coração, ele diz, é alguém que é bom e generoso. Olha a generosidade de novo. Amém, igreja? Deus é generoso. Deus é generoso. O seu povo tem que ser um povo generoso. Então, um coração bom e generoso que retém a palavra. Eu gosto disso. Retém a palavra, retém a semente. Davi, o grande escritor dos Salmos, no Salmo 119, versículo de número 11. Confere aí, dona Egácia, é isso mesmo. Salmo 119, versículo 11. Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que Davi fazia? Retinha a palavra. Eu escondi a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Só esconde a palavra no coração, meu querido, preste atenção, quem dá valor à palavra. Você já viu alguém esconder num cofre uma casca de banana? Se abrir um cofre, está cheio de casca de banana. Lixo. Ninguém esconde, só esconde aquilo que ele crê que tem valor. Davi dizia, a palavra de Deus tem valor, eu vou esconder ela no meu coração, para não pecar contra ti. Amados, a semente que dá fruto é um coração desejoso pela palavra, é um coração aberto para a generosidade, e é alguém que é perseverante, dá frutos com perseverança. Para dar fruto, meu querido, tem que ter perseverança. Já disse alguém que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. Sabe por que ela é a rainha de todas as virtudes? Porque você pode falar assim acerca de uma pessoa: nossa, este homem era fiel à sua esposa, 20 anos da sua vida fiel, mas até que teve um dia que ele cedeu à tentação e se perdeu. O que aconteceu? Faltou a perseverança. A perseverança coroa todas as virtudes. Não adianta você ser fiel até cair. O ideal é sermos fiel até o fim. Não é isso que Jesus disse? É em Lucas 21, 19. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Aquele que deu fruto é alguém que é perseverante. Meu irmão, aplica isso na sua vida pessoal, no seu trabalho. Todo trabalho, quando começa, é difícil, mas você tem que ter perseverança para que lá na frente você colhe os frutos do seu trabalho. Relacionamento, as mesmas coisas. Às vezes, quando você casa e junta as escovas de dente ali, é diferente de namorar. Então, começa a ter diferenças de pessoa para pessoa, de costumes, de educação, de crescimento. Um cresceu num lar assim, o outro cresceu no outro. Ei, calma. Persevere, porque vai haver frutificação em nome de Jesus. Persevere no seu relacionamento, cada dia se moldando, cada dia se doando. Persevere no seu ministério. Ai, bispo, eu não vejo os frutos do meu ministério, das coisas de Deus. Persevere, porque o Senhor vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir, meu querido, mais cedo ou mais tarde, você colherá os frutos daquilo que você plantou. Aleluia, igreja. Os frutos vêm com perseverança. A vida precisa de perseverança. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 10, 36, vocês precisam
perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. Portanto, essa é a mensagem que o Senhor preparou para mim, para você e para todos aqueles que verão esse vídeo. A diferença dos corações. Nós somos responsáveis por preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, meu querido. Quem sabe hoje o Senhor não te trouxe aqui com este propósito. Quem sabe esse coração endurecido é por causa de coisas que aconteceram e que você ainda não conseguiu administrar isso. Quando você vê a pessoa, volta tudo à tona no seu coração, na sua alma, é sinal que ainda tem uma ferida aberta. Sabe, amados, quando a gente fala de perdão e exorta as pessoas a perdoarem, as pessoas querem ser simplicistas e rápidas e dizem assim, já está perdoado. Não, já está perdoado, porque ela não quer um confronto, ela não quer um tratamento. Então logo ela já justifica e fala, está perdoado, não tenho nada mais com ele, não tenho nada mais com ela, está tudo certo. Mas aí quando você vê ele ou vê ela, você sabe que não está tudo certo. Porque novamente gera um sentimento dentro de você de mágoa, de rancor, é sinal de que essa ferida ainda está aberta. É sinal de que está aberta. É preciso tirar as pedras, meu querido, é preciso exercer graça e misericórdia. A todo dia, a todo instante, o Senhor estende a sua mão para nós e nos perdoa. E nos perdoa. Eu não posso reter perdão a ninguém. Eu não posso endurecer o meu coração, porque o meu Senhor me perdoa todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não precise do perdão de Deus. E você? Portanto, aqueles que estão ao seu redor, libere perdão. Encontrei uma pessoa essa semana que eu errei com ela. Alguém levantou uma falsa calúnia daquela pessoa que trabalhou comigo, e eu a julguei achando que era fato e era verdade, mas não era mentira. Não foi ele que fez o que eu achei que tinha feito, e eu me encontrei com ele, e realmente eu já não tinha mais nada no meu coração, mas ele tinha. Aí então eu encontrei ele face a face. Eu tive que olhar no olho dele e falar, meu irmão, me perdoa. Eu errei com você. Eu sou falho, faço de tudo para não errar, mas eu acreditei no que me disseram, sem saber ao certo se era verdade. Eu errei com você. Ele começou a tremer assim, e me deu um abraço. Eu acho que ele estava precisando daquilo, mais do que eu. E assim o Senhor vai tirando as pedras, vai nos limpando, para que o nosso coração receba cada dia mais a palavra santa de Deus. Talvez o Senhor está querendo fazer algo na sua vida agora. Curva a vossa cabeça. Papai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque a tua palavra é santa, rica e poderosa. Ela é poderosa para fazer nascer um novo homem, uma nova mulher, um nascimento espiritual, um nascimento do alto, conforme o Senhor disse para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, e que todo rancor, que toda mágoa, Senhor, seja agora desfeita em nome de Jesus Cristo. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, se isso ainda está no teu coração, por algum motivo, busque ter com essa pessoa, olhe dentro dos olhos dela, e se for necessário, diga, me perdoa, eu não quero impedir que a palavra cresça no meu coração, eu não posso permitir que essas pedras impedem a profundidade de Deus em mim. Senhor, eu oro pela tua santa igreja reunida neste lugar, e eu oro por aqueles, ó Pai, que estão recebendo agora essa palavra.
Ministra no coração dessa mulher. Ministra no coração desse adolescente, Senhor. Ministra no coração deste homem, dessa mulher, que não consegue viver em paz. Gera vida nele, Senhor. Gera vida nela. A natureza de Deus possa invadir este coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei porquê, mas alguém vai assistir essa mensagem. Você que está assistindo ainda vai assistir. Deus falou no meu coração. Ele quer curar o seu coração. Tira essa pedra. Deixa a palavra criar raízes dentro de você. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua santa, rica e poderosa palavra. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz.